Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, ouvintes do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. E no dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relevância da questão federal. E por que isso, pessoal? A gente sabe que foi aprovada uma emenda constitucional, a emenda constitucional 125, que ela introduziu a necessidade de que os recursos especiais interpostos após a vigência dessa emenda e após a regulamentação dessa emenda, que eles precisariam comprovar que a matéria federal era relevante. Isso é muito semelhante à ideia da repercussão geral para o recurso extraordinário. Então, a gente tem agora a relevância da matéria federal para o recurso especial e existe a repercussão geral para o STF nos recursos extraordinários. Então, a gente tem que pensar o seguinte: olha, quando a gente chega em tribunais superiores, STJ e STF, a gente tem uma diferença de competência entre um e outro tribunal. Em regra, o Supremo Tribunal Federal ele vai discutir matéria constitucional. Em regra, o Superior Tribunal de Justiça ele debate matéria infraconstitucional. Ou seja, tudo aquilo que estiver, por exemplo, ligado a uma lei federal é objeto de julgamento e de fixação de entendimento por parte do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Então, na verdade, não é que um tribunal ele é maior que o outro, ele é melhor que o outro, nada disso. A gente tem uma diferença de competência, de atribuição. Enquanto o Supremo, em regra, vai julgar matéria constitucional, o STJ vai julgar matéria federal. É evidente que matéria federal a gente vai ter uma situação muito mais ampla, então isso tem um impacto, isso acaba tendo um impacto muito maior na vida da população em geral, né? Porque muitas vezes você não tem um debate que chega no âmbito da Constituição, mas a gente tem vários debates no âmbito da legislação federal. E isso se reflete na quantidade de ministros, né? Enquanto, por exemplo, o STF, nós temos apenas 11 ministros, no Superior Tribunal de Justiça a gente tem 33 ministros, então, ou seja, a estrutura é muito maior do STJ e o número de recursos também é muito maior. Só que a gente não tinha um filtro, como existia, por exemplo, no Supremo, que é o filtro da repercussão geral, a gente tem agora, a gente não tinha isso para os recursos especiais no âmbito do STJ. Então, essa emenda constitucional 125, ela buscou trazer para a gente esse filtro chamado a relevância da questão federal. Então, recorrente, a parte que eventualmente perdeu um recurso no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, ela deve demonstrar que o que ela vai debater nesse recurso, o interesse vai ultrapassar aquela discussão individual entre as partes, vai alcançar a quase toda a sociedade, porque a matéria tem uma grande relevância do ponto de vista social, econômico, político ou até mesmo jurídico. E acabou que o legislador ele acabou optando por exigir que existisse uma regulamentação. Então, sem essa regulamentação, a gente não teria como aplicar a relevância da questão federal. E essa semana, praticamente recentíssimo isso, na última semana, a gente teve o encaminhamento pelo Superior Tribunal de Justiça de uma proposta de regulamentação dessa emenda constitucional. E isso vai ser relevante para quê, pessoal? Para que seja aplicado esse filtro a partir de agora. E a gente tem, lógico, vários pontos polêmicos, a gente vai ter muitos debates no âmbito do Congresso Nacional, mas o fato é que o STJ acabou encaminhando uma proposta de regulamentação da relevância da questão federal. A gente já sabe que a própria emenda da Constituição ela já trouxe para a gente algumas matérias que eu já vou ter a relevância presumida. Isso vai acontecer com causas cujo valor seja de um valor bastante elevado, demandas ligadas à improbidade administrativa. Então, a gente tem algumas matérias que a gente já tem a relevância da questão federal já pré-determinada. Mas nada impede que nessa regulamentação a gente crie outros temas de presunção de relevância. Tá? Então, é possível que isso aconteça. E é interessante que já está sendo objeto de muitas críticas. Né? A gente tem uma proposta de regulamentação que foi encaminhada pelos ministros do STJ, mas agora a sociedade civil vai poder participar desse debate, porque isso vai ser muito importante. São milhares de recursos e esse filtro, essa barreira
a mais para se chegar no STJ vai impactar diretamente a vida da população. Então a gente tem que ficar muito atento nessa regulamentação que começa a ser discutida a partir de agora, tá bom, pessoal? Fiquem atentos para isso, a gente vai ter outras colunas sobre esse ponto. Relevância da questão federal. Pessoal, um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau.